Eu nem consigo falar esse nome direito, mas eu vou tentar. Abemos Scratchgate no iPhone 17. Rapaz, é a Apple mais uma vez dando no cravo, na ferradura, no prego, em qualquer lugar que você imaginar. A Apple pega às vezes um martelo e começa a bater na própria narrativa. Já vimos esse filme antes em diferentes aspectos. O Antenna Gate, o Bandgate. E aí, a gente começa a se perguntar onde diabos está a área de testes de qualidade da Apple? Ou será que eles mandaram toda essa galera para casa apenas e tão somente para vender uma dificuldade para os proprietários dessa nova série de iPhones? Porque, sim, dentro das teorias de conspiração, existe aquela que prega que a Apple decidiu deixar de propósito esse iPhone mais débil em relação aos riscos e marcas de uso que o dispositivo pode ter, e isso no uso normal e corrente, pra, só para vender capinha, só para vender os acessórios, só para fazer com que você gaste a mais no smartphone. Eu quero conversar com você sobre isso nos próximos 10 minutos. Eu sou Eduardo Moreira, esses são os meus 5 centavos sobre o Scratchgate do iPhone 17 em todos os modelos. Gostou do que viu até aqui? Ou do que você vai ver até aqui, já que o vídeo não tem nem 1 minuto e meio e eu só introduzi o tema? Se inscreve no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, faça todo o barulho, usa o QR Code para me ajudar a pagar a pizza fria de domingo, porque, olha, é difícil a vida do Apple fanboy, tá? Defender a Apple diante desses episódios é algo muito complexo, porque, que fique claro, eu não estou aqui dizendo que o iPhone 17 é uma porcaria, porque ele não é. Seria um absurdo dizer que esse smartphone é um dos piores do ano, porque ele não é. Só acho um absurdo que a Apple deixe esse tipo de problema acontecer em um produto que pode ultrapassar fácil a casa dos R$ 10.000 de preço. Esse é o ponto de discussão. O que está acontecendo? Lá fora, os usuários estão detectando que alguns modelos do iPhone 17, principalmente no caso do iPhone 17 Pro e Pro Max, eles riscam com muita facilidade. Alguns até afirmam que esse aparelho já vem riscado de fábrica, porque dependendo da forma como ele foi encaixotado, os riscos se tornam visíveis. No caso dos modelos mais caros, esses riscos são vistos na parte traseira, tanto no seu corpo, onde está o logo da Apple, quanto na área de sensor de câmera. Mais uma vez, o nosso amigo Jerry Rig Everything, eu adoro esse canal de vídeos porque ele mostra a real sobre a resistência e durabilidade dos smartphones. Aliás, ele mostrou que o iPhone Air é mais resistente do que muitos imaginavam, mesmo sendo um dispositivo ultra fino, até porque, e isso se explica com muita facilidade, o iPhone Air ainda tem corpo de titânio, enquanto todos os outros modelos foram alterados para o alumínio para poder melhorar a estrutura interna, colocar uma bateria um pouco maior, colocar o novo processador, colocar um sistema de dissipação, e muitos até afirmam que foi a mudança para o alumínio que resultou nessa maior fragilidade em relação aos riscos e marcas de uso do iPhone, ou marcas de acidentes, porque agora é um acidente você colocar o seu iPhone junto com o bolso da calça que tem uma moeda. Na verdade sempre foi, mas, poxa vida, antes era titânio e um vidro para deixar o telefone mais resistente aos riscos e às marcas com outros elementos. Então, o mesmo Jerry Rig Everything mostrou que o iPhone 17 Pro e Pro Max risca com facilidade, com as diferenças de que as marcas de uso se tornam mais visíveis dependendo da cor do modelo que você escolheu. No modelo da cor azul, fica mais evidente do que no modelo na cor laranja. Vamos lá. O grande problema aqui é que é um produto caro demais para apresentar essas marcas. Algumas dessas marcas se tornam permanentes. O mesmo Jerry Rig Everything, ele detectou um problema de design no iPhone 17 Pro e Pro Max nos sensores de câmera, que a borda desses sensores, eles podem ficar marcados de forma permanente por conta da forma do design que a Apple escolheu para esses sensores. E aí, alguns dizem que se a Apple tivesse colocado o titânio nessas bordas desses sensores, que é o material mais resistente, que essas marcas não apareceriam.
e que tudo isso só está acontecendo porque a Apple trocou o titânio pelo alumínio no acabamento do dispositivo. Independentemente da escolha da Apple para o material do iPhone, isso jamais deveria acontecer. E está acontecendo também em menor escala no iPhone 17 e no iPhone Air, e isso porque o iPhone Air, repito, manteve o corpo de titânio para ser mais resistente. A gente está falando de um dispositivo caro demais. É muito caro para dar esse problema. E muitos ainda afirmam, muitos Apple fanboys afirmam que seria pior se fosse um dispositivo da Xiaomi, seria pior se fosse na Samsung. Não, não é. É tão ruim quanto o telefone da Samsung aparecer com uma linha verde na tela e a Samsung saber que é um problema de fábrica, que é um vício de produto, e não fazer nada pelo consumidor, inclusive não admitindo que o problema existe e colocando a culpa no consumidor que está carregando o smartphone da forma errada. Também gravei vídeo sobre isso lá no targethd.net. Algumas pessoas levantam a bola sobre a teoria da conspiração de que a Apple está fazendo tudo isso só para vender capinha, só para fazer com que os usuários que são mais preocupados com a estética do aparelho e com a preservação de um telefone que eventualmente pode ser revendido lá no futuro quando você decidir fazer a troca do dispositivo, algo que é absolutamente normal nos dias de hoje, porque tem muita gente que faz a troca do iPhone a cada ano, muita gente com dinheiro inclusive, e aí eu convido essas pessoas a me mandar um Pix para poder manter esse canal no ar. Então essas pessoas têm o direito de manter o seu telefone íntegro, mas acabam caindo quase na obrigação de comprar um case para o iPhone para poder manter essa integridade estrutural e estética do dispositivo. Já outros afirmam que as marcas de uso só foram detectadas naqueles aparelhos que estavam disponíveis nas Apple Stores, e em diferentes locais do mundo essas marcas de uso foram detectadas, e que isso seria uma questão pontual apenas e tão somente porque esses aparelhos foram mais exigidos pelos próprios usuários, pelos funcionários, enfim, aquela coisa de você conectar e desconectar do carregador por indução, de você mostrar como os acessórios funcionam, e que esse seria um problema pontual. A Apple até agora não se pronunciou sobre o assunto. E quando se pronunciar, espere por algo um tanto quanto estranho, problemático, porque existe o histórico, né? Existe o histórico da Antena Gate, do Bandgate, das declarações esdrúxulas e tentar distorcer a narrativa para fingir que não existe um problema e que a imprensa está caçando pelo em ovo, que os especialistas em tecnologia estão olhando para aspectos que não precisam ser observados e que esse problema não afeta o bom funcionamento do dispositivo. Sei lá, para mim esses riscos que estão aparecendo em caros modelos do iPhone 17 afetam a todos sem exceção. Aquelas pessoas que entendem que não precisam usar um case ou uma capinha no smartphone se sentem prejudicados porque vão viver o risco constante de ter uma marca permanente na carcaça do dispositivo. E aqueles que entendem que têm o direito de querer um telefone preservado desses pequenos acidentes cotidianos, e eu particularmente recomendo que todo mundo utilize um case no smartphone, independentemente da marca, do modelo, do preço que você pagou por ele, mas eu entendo que essas pessoas mereciam ter também um dispositivo que logo de cara e para, como que eu vou dizer, para efeito prático e imediato, que ele vai ser mais resistente aos acidentes cotidianos sem riscar com muita facilidade. A gente chegou no ponto, com essa história do iPhone 17 com o Scratchgate, dele ser um dispositivo de entrar na regra do você olha para ele e ele já está riscado. Essa é a piada recorrente lá fora. E dentre tantas coisas que a Apple poderia ter melhorado no dispositivo, sim, porque o iPhone 17 não é perfeito, ela faz um downgrade em algo que, em teoria, deveria ser melhor. Porque eu me lembro muito bem que alguns modelos do iPhone 15, que tinha também a proteção de titânio, aquele titânio estava descascando como se fosse tinta que
ficasse se desgastando com o passar do tempo por conta do contato da mão com o dispositivo ou com o produto em questão. A Apple, teoricamente, melhorou isso no iPhone 16, mas faz um downgrade no iPhone 17. E tudo isso para maximizar os lucros, porque o alumínio que a Apple colocou é mais barato do que o titânio, bem mais barato. É resistente? É, não entrega o mesmo nível de resistência, mas é bem mais barato e permite uma maior dissipação térmica, e aí entra no campo técnico que até justifica essa essa troca de material no dispositivo. No final das contas, é o consumidor que perde de qualquer maneira. E para você que está pensando em comprar um iPhone 17, espera mais um pouco. Espera a Apple se pronunciar de vez sobre o assunto, espera a Apple apresentar uma solução que não seja te obrigar a investir a comprar um case para poder proteger o dispositivo. Espera um pouquinho e, principalmente, mais feedbacks dos usuários que podem apresentar uma perspectiva melhor do que está acontecendo. É, no mínimo, lamentável ver a Apple falhando em algo que deveria ser melhor logo de cara, que é a não a construção, mas a qualidade do acabamento de um dispositivo caro como esse. Eu disse que é, no mínimo, lamentável, mas na verdade é frustrante, decepcionante para algumas pessoas que pagaram caro pelo dispositivo, revoltante, e depois não vê a Apple dizer que o usuário do iPhone utiliza o dispositivo errado, e é por isso que ele acaba com esses problemas de marcas de uso, desgastes de materiais e outros aspectos que não deveriam ser assim em um smartphone que no Brasil custa mais de R$ 10.000.